escola dominical, quando eu frequentei no começo da minha fé, me fizeram decorar este versículo. E ele me deu paixão por conhecer os demais. Conheça a Bíblia. Não use a Bíblia só como um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus e te dá salvação. Todavia, como eu estava dizendo, quando você começa a garimpar a Bíblia e começa a conhecê-la, você começa a vislumbrar um mundo que antes não conhecia. Por exemplo, eu descobri no capítulo 6, verso 8 de Isaías, que Isaías está sendo apenas o vaso. Isaías está sendo apenas o porta-voz. Quem está falando pela boca dele é o próprio Deus. A pergunta veio do céu e a resposta não veio da terra. A pergunta: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Os pregadores pregam de maneira exata. Dizem: quem perguntou isso foi o próprio Deus. E é Deus usando a boca de Isaías. Todavia, todas as vezes que pregamos sobre a resposta, nós falamos que a resposta veio da terra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando na verdade não. Isaías está sendo ali tomado pelo Espírito de Deus. E ele está em êxtase. Está com seu corpo tomado pela voz do Senhor. E em um momento quem toma a sua boca é o Pai. E em outro momento quem toma a sua boca é o Filho. Quando Isaías diz: e agora quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse momento ele está sendo tomado pelo Pai. E quando vem a resposta: eis-me aqui, envia-me a mim, a boca dele é tomada pelo Filho. Ou seja, neste versículo eu tenho a união do Pai e do Filho falando. Pastor, explica melhor. Já vou te explicar. Isaías nesse momento está tendo um vislumbre do passado, do presente e do futuro. Quem conhece a Bíblia Sagrada como eu sabe que de Gênesis até Malaquias nós temos um período chamado de período dispensacional. No Velho Testamento nós tivemos pelo menos 5 dispensações. A dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. O Velho Testamento inteiro está separado em 5 tempos. Em 5 momentos em que Deus tentou convencer a raça humana de que Ele queria salvá-la. Mas em todas as eras o homem trocou Deus por tudo, menos pela fé verdadeira. Se pegarmos em Gênesis, na dispensação da inocência, Deus esperava que Adão fosse de fato a coroa da sua criação. E pediu ao homem para não tocar só em uma árvore das milhares que tinham no jardim. Mas vem o homem e toca exatamente na árvore que não podia. E na dispensação da inocência Deus foi traído. Na dispensação da consciência, que é quando vem os filhos de Adão, Deus espera que da semente pura de Sete ou de Abel, que tinha o coração vertido a ele, viesse a esperança. Mas vem da mesma semente de Adão um Caim, que mata o irmão com as suas próprias mãos e ainda acaba sepultando ele por ali. E então na dispensação da consciência, Deus também não conseguiu pousar no coração do homem. E se eu tivesse tempo, traçaria para vocês de Gênesis até Malaquias, e vocês veriam que em todas as dispensações, Deus não conseguiu convencer o homem a ser o que ele queria. Interessante que eu vejo o Velho Testamento inteiro nessas dispensações que eu estou dizendo aqui, exemplificada num texto poético e profético. Alguém se lembra quando Noé soltou uma pombinha pela janela da arca, e a pombinha, não tendo encontrado lugar para pousar os seus pés, voltou para a arca? A Bíblia diz que 7 dias depois Noé soltou a mesma pombinha, e ela indo, passou uma temporada maior e regressou para dentro da arca, trazendo agora no seu bico um ramo de oliveira. E a Bíblia diz que depois Noé esperou as águas abaixarem um pouco e soltou a mesma pombinha pela terceira vez. E tendo a pombinha ido, não voltou mais para a arca. Quem lembra desse texto? Olhe para o seu irmão e diga: não foram 3 pombas. Diga: foi uma pombinha, que foi solta por 3 vezes. Quem entendeu isso? Diga: eu entendi, pastor. Esta história não está na Bíblia apenas para contar para nós que haviam água sobre a terra. Este texto é um texto escatológico e profético. Esta pombinha é representatividade do próprio Deus Pai. Houve um tempo em que Deus Pai saiu do céu e veio à terra, e tentou conquistar o coração da raça humana que estava achafurdada no pecado. Só que não encontrando um lugar para pousar, o próprio Deus retorna para o céu. É a primeira viagem da pombinha. Tendo saído da arca, não encontrou um lugar para pousar, ela volta para dentro da arca. Passa-se uma temporada, aí esta mesma pombinha sai da arca, passa um tempo na terra e retorna para o céu, levando no bico um raminho do quê? Não ouvi, raminho do quê?
Nessa segunda viagem já não é o pai que faz, é o filho. É Jesus que vem à terra, passa 33 anos e meio aqui. E lá, numa noite fatídica, em que a sua alma agonizou a morte, ele entra dentro do jardim do Getsêmani. E no meio daquelas oliveiras que ali está, Jesus é espremido. E por isso o velho poeta disse em um hino que Jesus é a oliveira verdadeira. E nós, jambuzeiros bravos que fomos nele enxertados. Ora, agora a pombinha retorna para o céu levando no bico um raminho de oliveira, mostrando que Jesus esteve no jardim das oliveiras ali. E agora, pela terceira vez, Noé solta a pombinha e ela agora não retorna mais à arca. Agora a água se escorre, Noé abre a porta da arca e a pombinha não retorna para lá. Isso fala da terceira viagem de Deus à terra. Se na primeira ele veio como pai e voltou, na segunda ele veio como filho e voltou marcado pela oliveira, na terceira ele vem como Espírito Santo e não voltou para o céu ainda, porque ele está conosco aqui, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. E se o arrebatamento da igreja fosse hoje, e daqui de Ipaba só 2 crentes subissem para o céu no toque da trombeta, eu serei o primeiro. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então dá mais um grito para acordar a cidade toda. Agora respire fundo, Roberto, mude a música. Eu disse que a primeira viagem da pombinha foi assim. Ela saiu, não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Eis aqui Isaías capítulo 6, versículo 8. Deus veio à terra, de Gênesis a Malaquias, nas 5 dispensações bíblicas, procurou o coração de um homem para usar, mas todos os homens que Deus levanta, o diabo derruba. Deus levanta um Sansão para ser libertador, e Sansão morre como um cativo aprisionado. Deus levanta Moisés para ser o maior de todos os pastores, e o maior de todos os pastores mata um homem em terra na areia. Deus levanta Davi para ser um homem segundo o seu coração, e Davi, além de adulterar com Batseba, manda matar Urias no campo de batalha. Deus levanta homens como Abraão para ser um representante da verdade, e Abraão conta mentiras ao ponto de quase destruir o Egito. Todos os heróis bíblicos do Velho Testamento fracassaram. E o diabo olha para Deus e diz: quem nascer aqui eu acabo com ele. Deus veio de Gênesis a Malaquias, dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, e ele não consegue pousar no coração do homem. O que é que Deus faz? Não encontrando amizade na terra, Deus volta para o céu, senta no seu trono. Deve ter colocado a mão na cabeça, olhou para a terra e gritou: e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pergunte para mim, por que Deus falou isso, pastor? Só fala se todo mundo perguntar. Porque na mente de Deus ele estava dizendo a si mesmo: se eu fui e eles me rejeitaram, a quem enviarei? Se não aceitaram a mim como Salvador, como é que podem aceitar outro? Pastor, o que é que esse texto tem a ver com Apocalipse capítulo 5? Respire fundo. Antes do capítulo 5 eu li o capítulo 1, verso 19. O verso 19 do capítulo 1 é um resumo do Apocalipse. Tem crentes que quando leem Apocalipse pensam que Apocalipse é o livro do futuro, é o livro das coisas que hão de vir. E não é apenas isso. No capítulo 1, verso 19, Jesus disse a João: João, escreve as coisas que você está vendo no presente, as coisas que foram no passado e as coisas que ainda hão de acontecer. Nem tudo que está escrito no Apocalipse se refere ao futuro. Algumas coisas que foram escritas no Apocalipse referiam-se ao passado, ao nosso passado, ao presente de João, isso significa 2.000 anos atrás, e João ainda leu que eram coisas que eram antes dele. Ou seja, o Apocalipse é uma mistura de passado, presente e futuro. O capítulo 5, por exemplo, sempre que lemos, apontamos para o futuro. Pensamos em selos que serão abertos, em pragas que descerão sobre a terra. E quando de repente você tem uma visão como a que eu tenho estudando, você percebe que João não está vendo o futuro. João viu o passado. Pergunte para mim, como assim, pastor? Na ilha de Patmos, João foi arrebatado. O seu espírito foi levado ao céu. Como ele está em espírito no céu, ele dá voltas pela paisagem celeste. Ele entra em lugares que nós nunca sonhamos em entrar. Até que no capítulo 5 ele dizia: eu entrei em uma sala.
E vi sobre a destra daquele que estava sentado no trono um livro. Em cima do colo do homem que está sentado no trono, João vê um livro. Ele vê o quê? E João diz, eu vi um livro escrito por dentro e por fora. Ou seja, João viu que o livro tinha um nome. Livro escrito por fora é porque tinha um nome. Como está aqui a minha Bíblia, é um livro. E aqui tem o nome do livro, Bíblia Sagrada. Quando João viu o livro escrito por fora, ele leu o nome do livro. Oh, glória a Deus, meu coração começou a acelerar. Pastor, que livro era aquele? Aquele, senhoras e senhores, não era o livro do futuro da humanidade. Não era o livro das desgraças e das coisas ruins que vão acontecer, não. Aquele livro era o livro da redenção da humanidade. Olha, me dá angústia saber que eu falei uma frase tão linda e os crentes não deram glória a Deus. Não, mas eu entendo. E explico por quê. No século 21, os crentes não estão nem aí com a sua redenção. A maioria dos crentes não vem mais para a igreja para ser salvo, para ir para o céu. Eles vêm à igreja para negociar com Jesus. Vêm para a campanha disso, campanha daquilo. Ele quer carro, quer casa, quer emprego, quer saúde. Quer que Jesus cure a dor de dente. Quer que Jesus mate o inimigo. Quer que Jesus abra a porta do emprego. Poucos crentes estão se importando em lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Talvez seja por isso, pastor Nonato, que desapareceu do nosso meio as profecias, as línguas estranhas, as interpretações de línguas, os sinais, os prodígios. Eu não sei você, eu sei que alguns estão me olhando dizendo assim, pastor, o senhor também mudou, viu? Não vem falar de mim não, queridos, eu mudei. E mudei por fora. Às vezes, um produto para poder ser bem vendido, as empresas são obrigadas a mudar a embalagem dele. Por exemplo, o Bombril. Pergunte à sua mãe, à sua avó, à sua bisavó, se o Bombril é ou não é a melhor esponja de aço que já fizeram. O Bombril, desde que eu me conheço por gente, nunca mudou a sua textura. Mas a embalagem do Bombril já mudou 10, 15 vezes para ficar mais atrativo, para ficar mais vendável, para ficar mais barato. Eu mudei, mas mudei só a embalagem. Ficou a embalagem mais bonita. Fala a verdade aí, ficou ou não ficou? Mas por dentro, o conteúdo ainda é do menino da Vila Tatu, apaixonado por Deus, apaixonado pela revelação da sua palavra, que ainda prega a verdade como ela é. Diferente, respire fundo, desse irmão que está do seu lado. Olha de canto de olho para ele. Ô querido, é para olhar de canto de olho. Não é para encarar, senão você deixa a pessoa constrangida. Esse crente é o mesmo crente há 500 anos. Aliás, usa o mesmo terno, a mesma roupa, a mesma saia. A irmã usa a mesma tiara para prender o coque na cabeça. O mesmo chinelo havaiano, e quem diz, esse crente é imutável. Na verdade não é. Porque se ele fosse o mesmo crente, não era só na aparência. Porque se fosse há 20 anos atrás, esse crente estava dançando aqui no espírito. Estava levantando a boca e dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amigo, sabe o que importa na vida? Não é mudar por fora, o problema é mudar por dentro. Por dentro eu ainda continuo cheio do Espírito Santo. E você, que fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Se tem alguém que ainda é o mesmo crente, por favor, dá um grito para a cidade de Ipatinga escutar. Então eu vou falar de novo e não me envergonha. Roberto, me dá uma trilha bem bonita. Aquele livro não era um livro comum. Era o livro da redenção da humanidade. Agora tem gente que está assim, pastor, o que é redenção? Fique tranquilo, eu vim aqui para te ensinar. Esse livro, chamado Livro da Redenção da Humanidade, ele tem um apelido. O apelido todo mundo conhece. Quer ver o crente abrindo um sorriso, Colgate? O apelido desse livro é chamado de o livro da vida. Dentro daquele livro estava e ainda está escrito o nome de todos os que eram antes de João. O nome de todos aqueles que foram salvos no tempo de João. E o nome de todos aqueles que haveriam de ser salvos depois de João. Você não entendeu? Com o passado tudo bem, mas nem com o presente. Eu vou falar de novo. Estava escrito naquele livro os nomes dos que foram salvos antes de João, os que foram salvos nos dias de João. E estava escrito naquele livro o seu nome, porque você veio depois de João. Quer ver o crente ficar mais alegre ainda? Naquele livro está escrito o nome da sua família que ainda não foi salva. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Eu acredito nessa profecia, quem crê nisso. Agora vem a pergunta que não quer calar. Pastor, se é o livro da vida, quando o Senhor falou, nós entramos em delírio, dando glória a Deus. Por que João chorava? E é o primeiro e único choro que existe no céu. Céu não é lugar de choro. Está escrito que para entrar lá nós temos que passar pela mão de Deus. E na mão de Deus tem um lenço que eu coloquei o nome, lenço da eternidade. Está escrito, Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Lá não é lugar de choro. Quem concorda comigo? Então pergunte para mim, pastor, por que João chorava? Eu quero repartir a responsabilidade. Pergunta para quem está do seu lado. Se é o livro da vida, por que é que João chorava? Está pronto para ouvir? O livro da vida, ou o livro da redenção da humanidade, também tem um outro nome, juridicamente falando. Juridicamente falando, ele não se chama livro da vida, nem livro da redenção da humanidade. Ele chama-se testamento. O que é um testamento, pastor? É quando uma pessoa morre, ela deixa todos os bens que ela tem para algumas pessoas que lhes são queridas e especiais. O livro da vida é um testamento. Se mais alguém vier aqui na frente, eu vou dar um cascudo na cabeça. Por favor, amarra ele aí para mim, aí no cantinho, tá bom? Não é mais para vir aqui não, você já roubou a minha cena 3 vezes aqui. Tá bom, pastor? Posso falar aqui? Agora eu sou pastor da igreja. Pronto, se ele vier aqui, eu vou dar um cascudo na cabeça dele. Mas ninguém ande aqui, por favor. Então imagine vocês que juridicamente falando, aquele livro chama-se testamento. E testamento é quando uma pessoa que está para morrer, ela atesta tudo que ela tem passando para outras pessoas. Pessoas que lhe são queridas e importantes. Amém? Até aqui, quem entendeu, diga eu entendi. Só que o testamento, ele tem uma lei. Pergunte qual? Só pode ser aberto quando aquele que atestou morre. Testamento só pode ser aberto quando aquele que atestou morre. E João, quando olhou para aquele homem sentado no trono com um livro fechado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, João escutou um homem lá dentro gritando, possivelmente um promotor. O promotor gritando assim, ninguém na terra, nem em cima e nem debaixo dela, foi encontrado digno de olhar para o livro, de ler o que nele está escrito e nem de abrir os seus 7 selos. Quando João ouviu essa voz, ele entendeu. Ele entendeu que se o livro não fosse aberto, não haveria salvação. Se o livro não fosse aberto, não haveria igreja. Não haveria batismo com o Espírito Santo. Se o livro não fosse aberto, esta igreja não existiria. Estaríamos amarrados por Satanás, condenados ao inferno. A cidade seria cheia, muito mais do que já é, de prostitutas, de drogados, de pessoas com problemas na sua sexualidade, de bandidos, pederastas e outras coisas mais. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria paz, você não dormiria à noite, você seria escravo e capacho do diabo. E quando João viu alguém gritar na sala, ninguém na terra, nem debaixo, nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar para o livro, de abrir o livro e de romper os seus 7 selos, diz a Bíblia. E eu, João, chorava muito. Escute. Aqui o homem acabou de gritar, e agora? Ou melhor, o anjo está gritando, ninguém na terra, nem debaixo, nem em cima dela foi encontrado digno de olhar para o livro. Lá no livro de Isaías, o que estava no trono grita, então e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O capítulo 6 de Isaías e o capítulo 5 do Apocalipse se encontram. O anjo decreta, ninguém pode olhar para o livro. João chora. Quando Deus encontra João chorando, Deus diz, e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Faz-se silêncio no céu. Só se escuta o choro de João. Mas enquanto João está chorando, se levanta um homem de branco que se aproxima dele e diz assim, João, não chores.
imagino João dizendo, como não chorar? O livro está fechado. Eu já ouvi o homem ali gritando no trono, e agora quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o homem de branco dizendo, João, não chore. Olhe quem está ali naquele canto. E quando João olha, ele encontra um ser diferente. E o homem de branco começa a dizer, João, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você pode contemplar o leão entrando na sala. O leão não vai até onde João está, não. Ele vai até onde está o homem sentado no trono com o livro. Ele chega, põe a mão no ombro do homem que está sentado no livro e diz assim, eis-me aqui. Envia-me a mim. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. O capítulo 6 do livro de Isaías e o capítulo 5 do Apocalipse se misturam. É a mesma história. Uma completa a outra. Agora que o leão da tribo de Judá foi mostrado, ele se levanta e vai até o homem sentado no trono, que é o Pai, porque o Pai disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Jesus diz ao seu Pai, eis-me aqui. Agora respire fundo. Nós vamos ouvir gemidos e choros aqui. Vamos receber um batismo de quebrantamento agora. Eu imagino o diálogo do pai e do filho. O pai dizendo assim, mas eu e você somos um. Por isso eu indaguei, a quem enviarei? Se você for, é como eu quando fui. E se me rejeitaram, rejeitarão você também. E eu imagino Jesus dizendo assim, pai, eu observei a sua ida. Quando o Senhor foi voando como uma pomba, não encontrando lugar, voltou para cá. Eu pensei em ir de uma outra maneira. De que maneira, filho? Muito obrigado, pastor. O Senhor, quando foi tentando conquistar o homem, o Senhor foi como Deus. E como Deus, o Senhor falava em cima da montanha, a montanha se sacudia. Quando o Senhor estava irritado, o Senhor orava, a terra abria e os homens eram engolidos pela terra. O Senhor fazia chover a saraiva de fogo, transformava pessoas em estátua de sal, cegava nações inteiras. Deus queria provocar no homem um sentimento, senhoras e senhores. Pergunte qual? Deus queria provocar no homem temor. Só que ao invés de provocar temor, Deus provocou outro sentimento. Pergunte qual? Medo. Medo não é igual temor. Aquele que teme, não teme porque tem medo, ele teme por respeito. É o filho que depois de mais velho, depois com uns 25 anos, que fez halterofilismo, se ele quiser, ele levanta o velho pai com a mão e bate no pai. Mas o pai dá um tapa na cara dele, ele abate e diz, sim senhor, meu pai. Não é medo, é temor. Ele faz por respeito ao pai. Deus não quer que ninguém sirva a ele por medo, sabia? Se tiver alguém aqui que serve a Deus porque está com medo de ir para o inferno, me perdoe. Você vai para o inferno aqui dentro mesmo. Deus não quer que o evangelho seja um fardo. É uma cruz, mas é uma cruz suave. Porque Jesus já colocou sobre os ombros dele e é ele quem está carregando. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, está escrito na palavra. Ninguém pode ficar aqui dentro só para falar da vida dos outros, ou ficar vendo se o outro é mais crente ou se o outro perdeu. Nenhum crente devia se reunir no fim do culto para falar, você viu quem caiu? Todos os crentes deveriam se reunir para falar, você viu quem Deus levantou? Você viu que coisa bela no culto? Essa festa vai terminar e acredito que ela vai ser melhor do que a do ano passado, mas vai ter crente ainda passou que vai falar mal. Vai falar mal do pregador, vamos falar porque a Cassiane não veio. Para ele nada presta. E com todo respeito, você não é convertido, você é convencido. Porque o crente convertido, ele não vem para ouvir homens, ele vem para ouvir Deus falar através dos homens. E o Deus que eu sirvo, quando não tem profeta, ele usa até jumenta para falar, mas ele fala. Ele fala. Quando Deus Pai veio, ele veio como Deus, na sua majestade. Davi disse, eu vi o Senhor sentado nas asas dos querubins, voando nas asas do vento. Ora,
Imagine você estar dentro do seu quarto com 8 anos de idade, como Salomão, e entrar pela porta do seu quarto um vulto branco, atravessando a parede e dizendo assim: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Não há maneira do homem não ter medo desse Deus. E talvez por isso o homem não conseguiu respeitá-lo. O homem teve medo. Aí vem Jesus com uma ideia. Olha que coisa linda. Pai, eu queria ir lá, mas não como ele, não como nós. Eu queria ir como eles. Explica melhor, meu filho. Explico, papai. Pai, olha lá para baixo. Eu imagino Deus abrindo a terra e olhando para baixo. E Jesus dizendo: pai, olha aquela mulher lá naquele canto. Estou olhando, filho. Por que ela chora? E o pai dizendo: porque o filho dela morreu. E Jesus dizendo: papai, que sentimento é esse de perder um filho? Porque nós nunca perdemos nada. Nós nunca vamos entender porque o homem nos trai. Porque o homem, quando se vê no vale da sombra da morte, ele se esquece de quem Deus é. João, preso num cativeiro, Mateus capítulo 11. João, o maior homem nascido de mulher. Bastou ficar preso 30 dias e ele perguntou para os seus discípulos: sabe aquele homem que eu batizei no Jordão? Procurem ele. E pergunte para ele se ele é o Messias ou se tem que esperar o outro. Porque ele duvidou de que Jesus era Jesus. Por que ele duvidou? Porque ele estava atrás das grades. Quando ele estava batizando, ele não teve dúvida: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele ficou atrás das grades, ele falou: será que era Jesus mesmo ou não? Você está entendendo? O homem só consegue ver Deus quando está tudo bem. E Jesus começou a dizer: papai, nós criamos algumas coisas, mas nunca sentimos. Por exemplo, aquele homem do outro lado do mundo, em forma de pele e osso, porque ele chora? E o pai dizendo: de fome. Mas que sentimento é esse se nós nunca sentimos? Como podemos julgar o homem e falar que o homem é contra nós, porque ele está sentindo algo que nós nunca sentimos? Que sentimento é aquele daquele homem que foi traído pela esposa e quer se matar? Jesus disse ao seu pai: só tem uma maneira de entender o homem, pai. Como é, filho? É eu ser um deles. Eu me emocionei agora. E quem escreve para nós é Paulo. Paulo enxergou e disse: eu vi ele. E Paulo disse assim: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina, se esvaziou dele mesmo e se transformou em carne e desceu entre nós. E como homem ele teve fome, teve sede, foi tentado. Como homem ele sentiu dores e foi traído. Como homem ele foi escarnecido e cortado. Como homem ele foi pregado em uma cruz e chicoteado. Como homem ele sentiu medo no Getsemane, com medo da morte se aproximando. Como homem ele olhou para o céu e disse: Deus meu, por que me abandonaste? E é por isso que a minha alegria hoje, como conhecedor da palavra, é maior do que quando eu aceitei Jesus. Porque quando eu aceitei Jesus, eu me empolgava com o Cristo herói. Eu amava ver ele em cima das águas. Sou pregador pentecostal. Minha alegria quando comecei a pregar é quando eu falava assim: Jesus na entrada de Betânia corre para um cemitério e na porta de uma tumba pede para mulheres arrolarem uma pedra. E quando as mulheres arrolam a pedra, ele olha para o fundo da tumba e grita: Lázaro, sai para fora. Eu me habituei a pregar sobre o Cristo que multiplicava pães. Desde criança eu só pregava sobre o Cristo que andava em cima das águas. Mas depois que eu amadureci, depois que eu me tornei um crente como sou hoje, comecei a entender que vida de crente não é fácil. Eu dou os parabéns quando encontro crentes de 10, 15 anos atrás ainda firmes com Jesus. Eles podem não ser como eram antes, mas pelo menos ainda estão aqui dentro. Pode não fumegar como antes, mas a chama não apagou. Tem uma brasinha lá, pastor Júnior, que hoje o Senhor vai soprar sobre ela e vai incendiá-la de novo. Quantos caíram no meio do caminho? Quantos que começaram conosco que não estão mais ao nosso lado? Quantos nós sepultamos desviados? Quantos? Mas com toda sorte de lutas, você está aqui. E isso não é mérito seu,
É porque todos os dias à noite você se lembrou que sem Ele nada somos. Quantas vezes orando na calada da madrugada você gritou assim: com toda a minha luta, eu sei que o meu Redentor vive. Vou repetir Paulo. Paulo dizia: quando eu era menino, pregava como menino, agia como menino, mas agora que sou homem, falo como homem. É interessante ver crentes que chegam em mim e dizem assim: o senhor não prega mais igual a antes. Meu Deus, eu prego desde criança. Quando era adolescente tinha mais saúde, tinha mais vigor físico, tinha mais robustez. Pulava, dava golpes, golpe de Kung Fu no púlpito, virava cambalhota. Dava salto mortal do púlpito. Quanta loucura eu já fiz. Mas aquilo era para aquele tempo. A vida não é feita só de verão. Muda a música para mim, Beto. A vida do crente é feita de inverno. É feita de outono. A vida do crente só é testada de verdade quando suas folhas caem. Quando seus frutos desaparecem. Quando seus galhos secam. E todos aqueles que outrora desfrutavam da sombra dos seus galhos, agora jogam pedra e querem cortar a sua árvore. É isso que vai fortalecendo a nossa fé. É isso que vai fazendo o nosso semblante ficar pesado. E vai fazendo a gente com o tempo não mais ser tão sensível como éramos no princípio. Porque caminhar com Deus não é fácil. Uma vez eu preguei muito: para ir para o céu precisa de pouco, basta aceitar Jesus como Salvador. Olha o ladrão da cruz. Aí um dia o Espírito do Senhor falou no meu ouvido: Marco, e se o ladrão da cruz tivesse sobrevivido? E se ele tivesse descido da cruz? Será que ele devolveria tudo que roubou às pessoas? Será que ele teria pedido perdão? Será que ele continuaria uma vida ilibada? Senhoras e senhores, eu aprendi nessa caminhada que nós não devemos nunca apontar o dedo para ninguém. Eu aprendi que as pessoas que estão do nosso lado deveriam nos proteger e não nos matar. Se você é um crente, está numa igreja evangélica pentecostal, principalmente a nossa, que é a Assembleia de Deus, há mais de 10 anos, eu vim hoje aqui aplaudir a Deus pela sua vida. Porque se você sobreviveu 10 anos aqui dentro, você pode ser arrastado para frente de uma guerra nuclear, você sobrevive a ela também. Eu não estou pregando a pé rapado nessa noite. Eu estou pregando para homens e mulheres que, queiram o diabo ou não, vão morar no céu comigo. E só quem acredita nisso, por favor, agarra o ombro da pessoa de novo. Agora chacoalha com mais vontade. Diga: você está entendendo? Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua vida, para sacudir a sua família, para sacudir a sua alma, o seu ministério. Só quem acredita nisso agora não grita, agora dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Eu era apaixonado pelo Cristo dos milagres. Mas eu passei a amar o Cristo homem. De repente, quando eu comecei a passar por lutas e provações, e você sabe de tudo que eu já passei na minha vida, porque a minha vida é um livro aberto. Todos os crentes do Brasil já ouviram falar de mim, ou por coisa boa ou por coisa ruim. Já chegaram a anunciar a minha morte muitas vezes. Chegaram em reuniões assim: nunca mais se levanta. E aqueles que falaram isso, eu tive que pedir desculpas. Porque alguns foram até no meu sepultamento, mas não puderam voltar para a missa de 7º dia. Porque quando chegaram lá na cova, a cova estava revirada e um bilhetinho: desculpa, eu ressuscitei. Sabe por quê?
Porque homem tira o que o homem dá. O que Deus dá, tá para nascer um macho que tira. No meio dessas lutas que eu passei esses últimos 100 dias, uma jornalista chegou em mim e disse assim: ô pastor, qual é o seu segredo? Eu disse: como assim? Como é que o senhor aguenta tanto? Fui capa da revista Isto É, e na capa da revista Isto É veio em letras bem grandes assim: um homem que afrontou o Brasil. Aí embaixo, letrinhas pequenas: por que é que ele não cai? A jornalista perguntou: qual é o seu segredo? Eu disse: moça, o meu segredo é que desde criança eu nunca tive força, mas sempre tive coragem. E segundo, eu nunca fui muito bom em bater, mas pense no homem que sabe apanhar e aguenta. Porque esta é a marca do crente. O crente assim, bate nele aqui, ele cai, rola, ele vem se arrastando, vem agachado, vem pulando, ele passa um dia morto, outro dia acordado, mas ele não para, porque a chamada dele é grande. É assim. Eu passei a amar Jesus deitado na polpa do barco. Não, pastor, o senhor está enganado. É quando o senhor gosta dele, é quando ele levanta e manda o vento e a água parar e obedecer. Eu digo: não, não. Antes eu gostava desse que falava: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Antes era desse que eu gostava. Depois que eu comecei a sofrer, pastor Júnior, eu passei a gostar daquele deitado na polpa do barco, dormindo. Os discípulos tudo se apavorando, tirando água do barco, e Jesus roncando. Pastor, Jesus era preguiçoso? Não, é que ele passou a noite inteira orando. E ele está cansado. Porque ali sou eu. Ali sou eu quando às vezes não tenho força para caminhar com a minha família. Quando não tenho força para pregar o evangelho. Quando me falta fôlego, quando me falta saúde. Porque tem gente que acha que pastor não pode ficar doente, que a sua família não pode ter problema, que pastor não pode passar pelo vento e da sombra da morte. Pastor, embora tenha nome de anjo, é mais homem do que todos os demais, sujeito a todas as paixões da vida e carente das orações da igreja. Pastor é soldado como todos os outros. A diferença é que ele é o soldado que vai na frente. Ele é um soldado que encara o inimigo na frente. Por isso volta todo machucado, volta todo cortado pelo meio. E sabe o que a igreja faz com o pastor assim? Chuta ele para os cantos e levanta outro. A igreja é o único exército capaz de matar o soldado ferido. Em qualquer nação do mundo, o soldado que volta num caixão, ou volta sem perna, cego, sem braço, o presidente da república faz uma reunião solene e põe nele uma medalha dizendo: você é um herói, é um sobrevivente de guerra. A igreja não. Só serve quem é perfeito. Só serve aqueles que leem na cartilha da igreja. É por isso que eu estou aqui para te dizer: se você ficar esperando nos outros, você nunca vai a lugar nenhum. Se você ficar pensando no que os outros acham da sua vida, do que acham da sua roupa, do seu cabelo, da sua pregação, do que acham da sua casa, do seu carro, você nunca irá a lugar nenhum. Só se preocupe com aquilo que Deus pensa de você. Só se preocupe com Ele. Ah, eu amo ver Jesus no jardim do Getsêmani. Quando ele sai dali, pastor, gritando, não. Eu amo ver ele entrar naquele jardim. Eu amo ver ele entrar naquele jardim, dobrar o joelho no meio daquelas árvores e olhar para o céu e falar: se for possível, passa de mim este cálice. Eu amo ver Jesus ali, pastor, mas ali ele está com medo. É por isso que eu amo ele ali. Porque se ele, como Deus, teve medo, eu não tenho que ser forte todo dia. Eu não tenho que ser um herói todos os dias. Eu não tenho que ter medo da minha humanidade. E eu não tenho que me preocupar se as pessoas vão me ver cair, escorregar ou sujar as minhas vestes. Porque não foi nenhum ser humano aqui que morreu por mim na cruz do Calvário.
Jesus te trouxe nessa noite para te dizer que a maior obra missionária não foi feita por Daniel Berg e Gunnar Vingre, não foi feita por aquele que te ganhou. A maior obra missionária foi feita por ele, porque ele deixou o céu e veio ser homem. Ele deixou a sua coroa de glória para receber uma coroa de espinhos. Ele trocou os seus cabelos brancos como a lã branca por cabelos como o nosso. Ele trocou a sua eternidade por 33 anos de dor e sofrimento. E ao morrer, 3 dias depois ressuscita e arrasta aquele corpo para o céu, dizendo: é possível passar calúnias, é possível ser crucificado, é possível ser cuspido e traído, e é possível depois disso ressuscitar e morar no céu. Ao sair deste culto, mude a música, pastor Roberto, estou concluindo. Ao deixar esta igreja, não saia murmurando por nada, saia agradecendo por tudo. Você não tem tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. Dê valor à sua velha mãe, dê valor ao seu velho pai, porque a vida é curta e nesta vida só se vive uma vez. Dê valor ao amigo. O senhor não falou no plural, pastor. Não falei porque geralmente homens não têm muitos amigos. Ele tem muitos colegas e conhecidos, mas amigo geralmente é 1 ou 2. Amigo é aquele, quando você está crucificado na cruz, não tem vergonha de se sujar com o seu sangue embaixo da cruz. E todo mundo dizendo: você está perto desse aí condenado que fala que andava com prostitutas, que andava com bebuns, que dormia na casa de pecadores, e ele não se envergonha de estar ao pé da cruz. Esse é amigo de verdade. Dê valor à sua família, porque na hora da dor, na hora da luta e do sofrimento, só a família aguenta o tranco. Só esta esposa linda que Jesus te deu, talvez ela não é mais linda como era 20 anos atrás, mas aguentou o tranco do seu lado nas noites, nos dias e nas semanas e meses dos anos. Agradeça a Deus pelo filho que você tem. Ele pode não ser tudo que você queria, mas é a dádiva de Deus para a sua herança. Eu profetizo nesta noite uma proteção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu profetizo que até aquele que estava sujo na lama vai ser lavado no sangue de Jesus. E antes do dia 31 de dezembro de 2013 estará aqui dentro dando glória a Deus, porque a salvação vai brilhar. Você acredita nisso? Todos os que estão sentados, fiquem de pé. Todos os que estão de pé, peguem nas mãos uns dos outros. O leão da tribo de Judá está rugindo nessa noite. O eis-me aqui, envia-me a mim, já aconteceu. Você não precisa fazer muito. Você só precisa guardar a sua fé, carregar a sua cruz, não se envergonhar do Evangelho de Cristo, e na medida do possível ir santificando a sua alma. Agora, uma coisa você tem que fazer com muita força. Pergunte o quê? Adorar a Deus. Porque os que estão aqui nasceram para adorar a Deus. E todos os que foram salvos e nasceram para adorar a Deus, fechem os olhos agora. Enquanto eu vou cantar esse louvor com o pastor Roberto, Jesus vai curar e batizar com o Espírito Santo. Só quem tem o nome do livro da vida dá um grito de glória. Ó Deus de Israel, eu sei, eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó
Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Onde houver um crente fiel, Senhor, onde houver um crente agradecido pela obra do Calvário, onde houver um crente que quer sair salvo deste lugar, abre o céu sobre ele e sobre ela, derrama fogo nesta igreja, comece a batizar com o Espírito Santo agora, 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 já! Palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu,